E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: meu filho está à morte. Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Este homem, Jairo, ele foi procurar Jesus porque a filha dele estava ameaçada de morte. Ela já estava morrendo, a morte estava se aproximando. E que pai quer ver a filha morrer? Talvez o filho é mais preparado para enterrar o pai, mas qual pai, qual mãe é preparada para enterrar o filho? Isso não é o normal. Então este pai não queria que a sua filha morresse, até porque era uma menina que tinha 12 anos. Esta menina era muito nova, não era normal a morte chegar para aquela menina. E ele foi no lugar certo. Ele foi naquele que é a vida. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é a vida. Ele foi no lugar certo. Só que, enquanto eles iam andando, a situação piorou. Chegou a notícia para ele: sua filha está morta. Ou seja, não tiveram nenhum cuidado de chegar para ele e dizer: ó, Jairo, a notícia não é muito boa não. Fazer um certo mistério, preparar o coração dele, porque quando alguém morre e as outras pessoas têm que dar notícia para um familiar, toma todo cuidado. Como que eu vou falar? Será que eu falo diretamente? Mas estas pessoas aqui não tomaram nenhum cuidado. Já chegaram dizendo: por que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. Olha que situação. Parece que eles não estavam nem usados por Deus, esses que trouxeram a notícia. Pois é assim mesmo que acontece. Quando nós começamos a nos envolver com Deus, a buscar Deus, a situação pode piorar. Pode piorar. Más notícias podem chegar, mas isso é o desespero do inimigo, tentando fazer a pessoa desistir de continuar na fé. E tanto é que, olha o que Jesus vai dizer para ele. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Então, o que coloca mais medo no ser humano? A morte. Todo ser humano teme a morte. Todo ser humano. Se tiver que dizer uma coisa que deixa temeroso, é a morte. Mas só que quando a pessoa está junto com Jesus, Jesus diz para ela, mesmo na pior situação, na situação em que ela teme. Talvez a pessoa não teme tanto a sua morte, mas teme a morte do filho mais, de um filho mais do que a sua própria morte.
Então chega a ser pior estar diante da morte de um filho. E nessa situação, a vida que Jesus disse, não temas, crê somente, porque até para a morte tem jeito. Até para a morte tem jeito. Vamos continuar lendo. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Por que vocês estão chorando? A menina não está morta não, ela dorme. E riam-se dele. Aí o povo que estava chorando, pararam de chorar e começaram a rir de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos. E andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, disse que lhe desse de comer. Veja, a vida venceu a morte. A menina realmente tinha morrido. Mas a vida disse, que é Jesus disse, não está morta, ela dorme. Mas o povo riu. O povo não acreditou. O povo era incrédulo, aqueles que estavam chorando. Mas Jesus ali deu uma demonstração que ele pode mais que a morte. Ele pode mais do que a coisa mais temida pelas pessoas, que é a morte. E olha o que esse Jesus disse em João capítulo 11. Veja o que esse Senhor Jesus, ele disse. Jesus disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Eu creio. Por isso que eu não tenho medo da morte, eu não vou morrer nunca. Entenda-se, entenda-se. Jesus disse, nunca irá morrer. Preste atenção. Entenda-se. Ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim nunca irá morrer. Deixa eu explicar. Porque a morte, na verdade, é um espírito maligno. E ela é vista lá em Apocalipse, capítulo 6. O cavalo amarelo sai e o seu cavaleiro chamava morte. A morte é um espírito maligno que anda rodando o mundo. Nesse momento ele não para. E onde passa vai levando pessoas. De 8 horas até agora, 8h28, já morreram muitas pessoas nesses 28 minutos no mundo inteiro. De acidente, de doença, nos hospitais, de tiro, de assassinato. Porque a morte não para. Só que quem crê em Jesus, o espírito da morte não vem para essa pessoa. Não vem buscar essa pessoa. Ô, pastor Eliezer, mas então por que eu conheço pessoas que creram em Jesus e que foram sepultadas, estão até no cemitério? É porque nós precisamos ver o que a palavra diz a respeito do momento da partida de um cristão, para nós compreendermos que não é morte. Quando Jesus conta a parábola não, a história verdadeira do rico e Lázaro, ele diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, foi levado pelos anjos. Quem é de Jesus, por exemplo, se chegar a minha hora de Deus me levar, não é a morte que vem para mim, é os anjos que vêm, e me tira desse corpo. O corpo cai para lá, mas eu continuo mais vivo do que nunca. As pessoas não vão me ver, mas a minha alma vai com os anjos para junto de Deus, diretamente para o paraíso. Isso não é morte. Por isso que no Novo Testamento, sempre quando os apóstolos se referem aos que morreram em Cristo, eles dizem, os que dormiram em Cristo. Dormiram. Quem é de Jesus não morre, dorme.
o corpo, né? Porque a alma vai consciente, com a memória viva, para a presença de Cristo. Se chegar a minha hora aqui agora, se eu tomar um tiro, ou se acontecer um acidente comigo, ou se eu sentir um infarto aqui, o meu corpo vai cair e vai ficar frio aqui e vai ser sepultado. Mas a minha alma vai continuar de pé. Porque o corpo não é a totalidade da pessoa, né?